E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, quero fazer aqui, né, uma reação a um comentário, né, protestante. Vou compartilhar com vocês aí parte, né, desse comentário, para a gente fazer aqui a nossa análise, né? E vocês verem que coisa impressionante, né? Quantos erros nesse comentário. Não tem jeito para ser desse jeito, né? Não tem jeito para ser desse jeito, como esse irmão, né, protestante colocou. É cair, né, no relativismo, e aí esvazia, né, a missão, né, da Igreja de Cristo. Aí não tem jeito, em todos os sentidos, né, bíblico, né, no sentido bíblico, você vê que não tem jeito. Na história não tem jeito, não funciona. O modo protestante não funciona. Então veja, o comentário, né, é esse aí, sobre, né, a fundação da igreja, né? Um ponto extremamente, né, negado pelo protestantismo, pelos não católicos. Por quê? Se eles aceitarem um ponto desse, né, se ele aceitar o ponto que Jesus Cristo fundou a igreja sobre Pedro, não sobre ele mesmo, se eles aceitarem esse ponto, que está muito claro nas Sagradas Escrituras, no contexto, né? Se eles aceitarem isso, pronto, eles precisam ser católicos. Senão vai ser incoerente a vida toda, né? Precisamente precisa ser católico, né, aceitando esse ponto. Então eles fazem essa manobra ou por má vontade ou por ignorância mesmo, né? Veja, eu não estou aqui, não quero desrespeitar o autor desse comentário, mas de forma nenhuma. O meu desejo aqui é de chegar, né, que todos cheguem, né, à verdade, chegar à verdade. Veja, esse comentário, né, sobre a fundação da igreja. Quando ele diz, né, ele mudou aqui li, né? Quando eu li, eu lhe digo, né? Na verdade, na tradução na tradução tá eu te digo, né? Eu te digo. Jesus diz, né? Por isso eu te digo, tu és Pedro. Veja o que ele colocou aí, né? Nessa hora, Jesus está falando com Pedro, segundo ele. Por isso eu te digo, tu és Pedro. Sim, aqui Jesus está falando, se referindo a Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui Jesus voltou-se para ele, segundo, né, a interpretação protestante. Aqui Jesus voltou-se para ele, na visão dele, certo? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus falou dele aqui, segundo o protestante. E as forças do inferno não poderão vencê-la, né? E as forças do inferno não poderão vencê-la. Porque Jesus está fundando a igreja sobre ele mesmo. Por isso, né, a interpretação protestante, as forças do inferno não podem vencê-la, porque Jesus está fundando sobre ele mesmo. Mas veja, né, as forças do inferno não poderão vencer a igreja, porque Cristo vai guiar a igreja, vai assistir a igreja. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Finalzinho do Evangelho de Mateus. Ele guia a igreja, ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até o fim do tempo. Em João 14:16, ele vai dizer: eu pedirei ao Pai um outro defensor, né, que permanecerá convosco, né, para sempre. Então é por isso que a igreja é infalível, porque o próprio Cristo vai assistir a sua igreja. Em João 16:13, né, o Espírito da verdade vos guiará, né, em toda a verdade. Ou seja, a igreja não vai ficar desamparada. Aí ele diz: não, as forças do inferno não poderão vencer,
porque está sendo fundada sobre o próprio Cristo e não sobre Pedro, né, um pecador, ou qualquer um ser humano, né, pecador. Veja, as forças do inferno não podem vencer porque Cristo está assistindo a igreja, porque Cristo não deixa. É a promessa dele: eis que estarei convosco todos os dias, né? Pedirei ao Pai, ele vos dará um outro defensor. Veja que o argumento protestante está caindo por terra, porque se fosse sobre o próprio Cristo, ele ia pedir outro defensor para ajudar ele, para guiar em toda a verdade, né? Eu pedirei outro defensor que vos guiará, né, em toda a verdade. Lá em João 16, né, 13. O Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Então, se a igreja fosse fundada sobre Cristo mesmo, ele ia pedir uma ajuda ao Espírito Santo, ele ia ser guiado pelo Espírito Santo, ele precisaria ser guiado pelo Espírito Santo. Quem precisa ser guiado pelo Espírito Santo é a igreja, é as lideranças da igreja, para nos conduzir no caminho certo, né? Para nos conduzir no caminho certo. Então, nessa interpretação do irmão protestante não procede, né? Então, a igreja não será vencida, segundo ele, porque está fundada sobre Cristo. Não. Segundo, a igreja não será vencida porque o próprio Cristo não vai permitir, porque Cristo prometeu a assistência do Espírito Santo, prometeu que estaria nela todos os dias. Aí o impressionante é o versículo 19, que aí ele vai, olha a deformação também que ele vai fazer no versículo 19. Eu lhe darei, né, a chave do reino dos céus. Está escrito, né, eu te darei a chave do reino dos céus. Aí ele diz, nessa hora, que Jesus está falando da igreja. Eu te darei a chave do reino dos céus. A igreja, não a Pedro. Veja o que ele colocou aí, né? A igreja e não a Pedro. Eu te darei a chave do reino dos céus, né? A igreja e não a Pedro, né? Não poderia dar a chave do reino dos céus, né, a um homem pecador. Deu a igreja. Ou seja, então Cristo deu a chave a ele mesmo. Se Cristo fundou a igreja sobre ele mesmo, ele deu a chave sobre ele mesmo. Olha que coisa, né? Com respeito, né? Mas olha que coisa maluca. Cristo deu a chave à igreja. A igreja tem a autoridade de ligar e desligar, né? Ele reconhece isso. A igreja tem a autoridade de ligar e desligar. Correto? A igreja tem a autoridade de ligar e desligar. A pergunta é: Cristo deu a chave à igreja, mas quem ficou com essa igreja, com a chave? Cada membro da igreja, cada fiel da igreja tem uma chave? É isso? Né? Veja, Cristo deu a chave, né, à igreja, a ele mesmo. Se ele fundou a igreja sobre ele mesmo, olha só que deformação que o protestante faz. Aí eu perguntei a ele, você reconhece que tem uma igreja que tem a autoridade de ligar e desligar, correto, né? Isso está certo, né? Agora, olha onde vai, né, a interpretação protestante. Para onde vai a interpretação protestante? Eles reconhecem que lá tem uma igreja. Ele disse que foi fundada sobre Jesus Cristo, que a chave não foi dada a Pedro, foi dada à igreja. Veja só, nada disso nem por longe supõe o texto, né? O texto não supõe isso que o protestante colocou nos comentários, mas de forma nenhuma. Aí eu pergunto, quem ficou com essa chave, né? Quem da igreja ficou com essa chave? E eu perguntei para ele, onde está, né, essa igreja que tem a autoridade de ligar e desligar? Aí, meu amigo, aí a coisa cai do cavalo. Por quê? Onde está, né, essa igreja? Eu pergunto para os irmãos protestantes, onde está essa igreja de Cristo que ele fundou, lá em Mateus 16, que ele enviou ao mundo para ensinar, fazer discípulos em todas as nações? Onde é que está essa igreja? Aí alguns vão dizer, tá naquele fiel, naquele remanescente, tá naquele remido, tá naquele aonde aceitou Jesus como seu Senhor, né, e Salvador. Olha só que relativismo.
quero saber onde está a igreja, de modo concreto, onde está a instituição que Jesus Cristo fundou. Porque se a gente não souber onde está a instituição que Cristo fundou, como eu estou recebendo um ensinamento correto, se eu não estou ouvindo, né, a voz da igreja? Cristo não enviou a igreja lá em finalzinho de Mateus, né? Ele não enviou a igreja para fazer discípulos em todas as nações e ensinar tudo o que ele tem ordenado? Como é que eu sou discípulo? Como é que eu sou aluno? Como é que eu estou aprendendo da igreja de Cristo se eu não sei onde está essa instituição? Fica assim no vento. Então veja que é um argumento, né, relativista. E eu pergunto para você, Jesus Cristo iria fazer isso conosco? Iria fazer isso com a humanidade? Quem iria encontrar o caminho da verdade? Quem pode apontar com certeza onde está a igreja de Cristo desse modo? A igreja tem autoridade de ligar e desligar algo no céu. Sim, tem. Mas qual igreja? Aí eu respondo, a de Cristo, a única que Cristo fundou. Ele não fundou duas igrejas, muito menos milhares de igrejas que surgiram no século XVI. 15 séculos depois surge o início de milhares e milhares de denominações protestantes, cada uma dizendo que é a igreja de Cristo. Veja que absurdo. Aí vem esse tipo de comentário, essa deformação. Cristo não fundou a igreja sobre Pedro, mas sim sobre ele. Veja uma deformação, né, bem elaborada, né, mas facilmente desmascarada. Olha, não, aqui Jesus Cristo falou para Pedro, aqui Jesus Cristo falou para ele, aqui Jesus Cristo falou, deu a chave à igreja e não a Pedro. Veja o que eu disse no início do vídeo, né? Eles não querem aceitar esse ponto, porque se aceitarem esse ponto, eles precisam ser católicos. Mas é isso que a palavra de Deus está dizendo, né? É isso que a palavra de Deus está dizendo com toda clareza. Mas veja só que deformação para não aceitar um texto tão claro. Um texto para não aceitar um texto tão claro. Cristo fundou a igreja sob Pedro. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la, porque o próprio Cristo vai estar na igreja, assistindo a igreja. Por isso que atravessou esses 2000 anos, e a igreja, em pleno século XXI, continua aí firme e forte, como a maior obra de caridade desse planeta. Salvou a nossa civilização, né, ocidental. Então a igreja desse porte, ela só não foi sucumbida porque o Cristo está assistindo ela. Cristo está presente nessa igreja. Por isso que ele prometeu, esse que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Eu pedirei ao Pai e ele enviará, nos dará, né, um outro defensor. Então, essa interpretação protestante, eu digo respeitosamente, né, que é argumentos para permanecer no erro. Quer dizer, eles criam, né, uma falácia, né, um argumento para permanecer no erro. Para que isso? Porque o texto não quer dizer isso que ele escreveu, né? O texto quer dizer exatamente como a interpretação católica enxerga. Qualquer pessoa lendo o texto vai enxergar isso aí. Não tem como dizer, eu te darei a chave do reino dos céus. Mas dizer que isso não foi a Pedro, e sim a igreja como um todo. Aí ele usou Mateus 18, né? Aquela correção fraterna. Na correção fraterna também está claro também quem é a igreja, né? Quem é, né, as autoridades da igreja. A correção fraterna, que ele disse, né? É no versículo 18,
Jesus deu essa autoridade, né, de ligar e desligar também aos demais apóstolos, mas não a toda a igreja, aos demais apóstolos, unidos a Pedro. Lá ele não fala das chaves, lá ele não deu as chaves para cada, né, apóstolo. As chaves, ele fala das chaves somente a Pedro. Lá no Mateus 18, da correção fraterna, veja, se você vê o contexto, se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Se você não conseguir com que ele se corrija, chama 2 ou 3 testemunhas, né? Se ele não conseguir, levai-o à igreja. Ou seja, provando que uma pessoa só, 2 ou 3, não tem a autoridade da igreja. Não tem a autoridade da igreja. Se a pessoa não ouvir, levai-o à igreja. Veja só, se trata de uma instituição visível, hierárquica, onde você precisa ir. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, diz o texto, né? Seja considerado um pagão ou um publicano. Aí Jesus emenda dizendo: em verdade vos digo, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares será desligado. Veja, nesse contexto, Jesus está falando ali para o colégio, né, apostólico. Não é toda a igreja, senão o irmão, quando foi corrigir o outro irmão, se o irmão não ouvisse, ele próprio já teria desligado, né, aquele penitente, né, aqui na terra, e seria desligado no céu, né? Já que você não me ouviu, então eu te desligo, você está excomungado. Veja, não é assim. Jesus deixou essa última palavra para a igreja, né? Jesus deixou essa última palavra para a igreja. Então não é de forma nenhuma, digo isso respeitosamente, não é de forma nenhuma como esse irmão, né, protestante colocou nos comentários. Não fecha, né? A conta não fecha. O modo, né, de interpretar protestante, repito, é uma fuga para permanecer no erro, ou né, sabendo que está sendo uma fuga, maliciosamente, ou cegamente, ou realmente cegamente, por uma lavagem cerebral que sofreu, por uma visão que mostraram da igreja. Então o sujeito se esforça para deformar um texto tão fácil. Como disse, né, o apóstolo Pedro, em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 16. Ele diz que as cartas de Paulo encontram-se coisas difíceis, que os espíritos ignorantes e vacilantes deformam para a própria perdição, assim como faz com toda a Sagrada Escritura. Faz com toda a Sagrada Escritura. Deforma a Sagrada Escritura para a própria perdição. Entende, meus irmãos? Então a coisa é séria, né? Então, se você que é protestante, né, tá vendo esse vídeo, faça essa reflexão. Reveja esse vídeo, dê uma pausa aí nesse comentário que eu mostrei desse irmão, estude esse comentário. Você concorda com esse comentário? Você acha que essa interpretação dele tá certa? Ou é a interpretação da igreja católica que está certa? Qual interpretação está certa? Porque se Cristo fundou a igreja da forma que o protestante está dizendo, repita a pergunta: onde está essa igreja? E se você não encontra essa igreja que Cristo fundou, se você acha que é qualquer uma denominação, olha o erro que você está cometendo, porque você não está recebendo os ensinamentos corretos. Porque cada denominação ensina de um jeito. Qual é que está certa? A Dia de Macedo, R.R. Soares, Agenor, e por aí vai. Qual é que está certa? Qual a denominação está certa? A sua, que você mesmo fundou? Porque nenhuma bate com a outra, uma é concorrente da outra. Então veja, que isso é um tremendo erro, né, do inimigo, que quis enganar as pessoas. Quis enganar as pessoas, e os irmãos protestantes não se acordam para essa realidade. Prefere fazer uma deformação absurda em um texto tão claro. Cristo fundou a igreja sob Pedro, e Cristo falou para Pedro: eu te darei a chave dos reinos dos céus.
Aí ele diz, não, a chave do reino dos céus foi entregue à igreja. Qual igreja? Como encontrar essa igreja hoje? Essa igreja que Cristo enviou ao mundo para fazer discípulo e para ensinar. Entende, meus irmãos? Então, é uma coisa tremenda. É uma coisa tremenda, né? Essa interpretação, né? Protestante. Então, é isso aí, meus irmãos, que a gente quis conversar nesse vídeo. Sem mais, né? Se prolongar muito. É isso aí. Vocês viram aí essa interpretação. Se chegaram até aqui no vídeo, comente aí o que é que você acha dessa interpretação, né, protestante, desse comentário. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa sobre o comentário, né, porque eu estou aqui dirigindo e não posso ter esquecido algum ponto, mas no geral é isso aí. Comente o que é que você acha desse comentário protestante e o que é que você acha da interpretação católica, porque não é uma interpretação minha, eu estou apenas defendendo aquilo que Cristo, né, enviou ao mundo, a sua santa igreja, que ele assiste, que ele está nela todos os dias, que o Espírito da verdade guia. Se você não crê nisso, não precisa crer nos evangelhos, porque os evangelhos foi, né, moldado pela igreja católica sobre a guia, né, do Espírito Santo. Então o Espírito Santo guia a igreja católica. Ou você acredita só na hora que estava moldando, né, os evangelhos? Porque Cristo não deixou o evangelho escrito. Cerca de 20 anos depois que Cristo subiu ao céu, foi que a igreja começou, né, a formar o Novo Testamento que a gente tem hoje. Então, ou você acredita na igreja, ou não precisa, né, acreditar nos evangelhos, como dizia Santo Agostinho, né? Simples assim. Então é isso aí. Se você não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, compartilha aí com todos os seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.